Então vamos lá, né? Antes de fazer a relação, eu queria contar um pouquinho da história do princípio da autonomia, autonomia privada atualmente. Assim como o princípio da igualdade, o princípio da autonomia privada, ele é um princípio clássico. Atualmente, ele é considerado como um princípio da autonomia privada e ele pode ser definido como a faculdade de cada ente de dar normas a si mesmo, ou segundo Caio Mário, a faculdade que as pessoas têm de concluir livremente os seus contratos. Na teoria clássica, o princípio da autonomia é considerado como o princípio da autonomia da vontade. Por quê? Havia uma supervalorização do indivíduo, da liberdade individual e, consequentemente, da vontade. Então, na época, o contrato, se baseado na vontade livre, ele era considerado um contrato justo. Então, ele não era passível de revisões, justamente por ser baseado na vontade, que era supervalorizada. Na teoria moderna, contudo, houve uma mudança de perspectiva com relação ao contrato e à vontade. Por quê? Porque atualmente a vontade ela não é considerada como suprema no contrato. A gente pode colocar assim. O Estado hoje, ele pode interferir no contrato, seja na aplicação de leis de ordem pública, que estabelecem algumas restrições ao princípio da autonomia, em benefício do interesse coletivo, ou seja, com a adoção de intervenção judicial na economia do contrato, para que altere ou até mesmo evitando algum tipo de lesão de algumas das partes do contrato. Esse fenômeno que eu citei, da interferência estatal, ela é denominado dirigismo contratual. A vontade, ela continua sendo valorizada na autonomia privada. Contudo, hoje, já é possível que essa vontade seja limitada pelos parâmetros legais. Inclusive, o contrato hoje ele é passível de revisão. Pelos motivos que foram expostos acima, que houve essa mudança de nomenclatura da autonomia da vontade para a autonomia privada. Visto isso, eu vou fazer a análise dos subprincípios que compõem a autonomia privada. E essa análise de subprincípios vai ser feita pela música. Então, vamos lá. A primeira estrofe da música fala assim: me deram liberdades para tomar as minhas próprias dimensões. O primeiro princípio que a gente pode reparar nessa estrofe é o princípio da liberdade contratual. Que princípio é esse? Me deram liberdade. Todos nós temos liberdades para tomar as nossas próprias decisões. Aplicando o contrato, nós temos liberdade de decidir sobre o estabelecimento do contrato, sobre a escolha com quem pactuar, sobre o tipo de negócio a ser efetuado e também sobre o conteúdo do contrato, inclusive sobre a elaboração de cláusulas conforme o consenso que é formado entre as partes. Então, há essa liberdade de dar normas assim mesmo dentro do contrato. A segunda estrofe fala assim: fazer o que quiser e o que mandar a minha imaginação. Nessa parte, o Ed Mota, acho que dormiu nas aulas de direito civil, porque nós não podemos esquecer que na teoria moderna, na teoria contemporânea, há a regulação estatal sobre a liberdade contratual. Então, não é bem assim, não. A gente não pode fazer o que der e o que mandar a imaginação. Existem regulamentações, existem parâmetros legais que regulam a aplicação e estabelecimento do contrato. Como exemplo, a gente não pode escolher fazer contrato sobre um objeto ilícito, visto que é a vedação no Código Civil, no artigo 104, no parágrafo 2º. Essas duas estrofes que eu já citei falam sobre o princípio da liberdade contratual. Agora vamos ao segundo princípio, que é o princípio da obrigatoriedade, que também compõe o princípio maior da autonomia da vontade, autonomia privada. O contrato é contrato e eu não vou te deixar na mão. De forma poética, os versos eles expressam algo fundamental no contrato, que é a perspectiva do cumprimento do acordo firmado. O contrato ele tem função econômica e função pedagógica. A função econômica é a função de circulação das riquezas dentro de uma sociedade. Já a função pedagógica, ela proporciona soluções pacíficas para todos dentro de uma sociedade. E ele evita que haja o uso da força para a obtenção das vontades. E isso só é possível, essa função pedagógica do contrato social, se as partes tiverem certeza que elas cumprirão o contrato, que o contrato ele é obrigatório. Porque senão, se não tivesse bom para mim, nem para a outra parte, ninguém cumpriria. E não haveria função pedagógica contratual. Então, o princípio da obrigatoriedade diz que o contrato ele tem força obrigatória e vinculante. Segundo a teoria contemporânea,
o conteúdo contratual ele não é inatingível, como eu disse acima, porque é possível a revisão contratual se, pelo juiz, se forem lesados alguns princípios, como o princípio de boa-fé, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio do equilíbrio. Nesses casos, é possível revisão pelo juiz, né? E o terceiro subprincípio que eu queria falar é o princípio da relatividade. Para isso, eu vou pegar outra partezinha da música, que fala assim como eu, outros pensam também. A força relativa do contrato, ela se refere aos contratantes. É isso que diz o princípio da relatividade. Então, o contrato, ele obriga as partes. Na teoria clássica, o contrato não podia ter nenhuma interferência mediante terceiros, seja ela positiva ou negativa. Já na teoria contemporânea, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o contrato, desde que cause efeitos positivos, ele pode alcançar ter efeitos sobre terceiros. E também, todos têm a obrigatoriedade negativa de colaborar para o cumprimento do contrato. Então, assim, todo mundo colabora. Assim como eu, outros que pensam também, então todos aqueles que pensam, todos nós, seres humanos, devemos contribuir negativamente, ou seja, não fazendo nenhuma ação para interferir no bom cumprimento do contrato. Visto isso, a gente fechou os 3 subprincípios que foram dados em sala de aula, que compõem o princípio da autonomia da vontade. Quais são os princípios da liberdade contratual, da obrigatoriedade e da relatividade. E, para terminar, Edmodo também tratou na música um princípio que o professor Giordano Bruno gosta bastante, que é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, que no nosso Código Civil de 2002 está no artigo 422, é obrigação de cada contratante de observar todo e qualquer comportamento para satisfação das expectativas legítimas do outro polo da relação contratual. O princípio, ele compreende a boa-fé objetiva, ou seja, o dever de lealdade e cooperação. Contrato é contrato. E eu não vou te deixar na mão. O princípio da transparência e da proteção. Entendo você, suas verdades e explicações. A sua verdade é aquela que você me diz, querendo mentir ou não. Essa foi a minha análise, gente, tentando utilizar esses elementos da música para poder ilustrar aquilo que a gente aprendeu em sala sobre os princípios. E a arte, eles falam que a arte imita a realidade. Eu acho que a gente pode mudar e falar que a arte completa a realidade. Assim como o Edmota auxiliou na compreensão do princípio da autonomia da vontade na teoria dos contratos. Por mais inusitado que isso pareça, são formas que a gente tem de aprender e fixar o que a gente viu em sala de aula. Afinal de contas, em tudo há uma aplicação à realidade, porque o direito ele é vivo e ele é constante em todos nós.